Oi. Olá, hoje eu estou aqui para falar com você, manipulador de alimentos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e que eu tenho certeza que você está pensando aí do outro lado. Por que que eu, manipulador de alimentos, devo saber sobre temperatura e tempo de exposição dos alimentos? O que que isso influencia no meu trabalho para que eu seja cada dia um manipulador mais capacitado? Isso é o que você vai aprender aqui hoje com a gente. Então, hoje você vai entender sobre qual a relação que tem o tempo e a temperatura dos alimentos, como isso pode influenciar. Por que que você deve saber disso para ser um manipulador de alimentos nota 12? Quais os riscos que o tempo e a temperatura incorreta que esse alimento pode ficar traz para o nosso cliente e como que a gente pode controlar o tempo e a temperatura que esse alimento está em exposição. Então, hoje, esses são os tópicos que você vai aprender aqui com a gente nesse vídeo. Então, vamos lá? Primeira coisa que eu quero te perguntar é por que, então, que você deve se preocupar com a temperatura dos alimentos? Você deve estar aí do outro lado pensando, né? A primeira coisa que a gente tem que saber sobre a temperatura dos alimentos é que, para cada momento da manipulação, para cada momento, para cada etapa que a gente tem no nosso trabalho na cozinha, a gente tem temperaturas diferentes. Presta atenção no que eu falei, hein? Para cada etapa que a gente tem na cozinha, nós preocupamos com temperaturas diferentes. Carol, como assim? Não estou entendendo mais nada. Para só para pensar. A gente precisa se preocupar com a temperatura no momento do recebimento das mercadorias. A gente precisa se preocupar com a temperatura no momento do armazenamento, no momento do pré-preparo, do preparo, inclusive no momento de estar distribuindo esse alimento para o nosso cliente, a gente também precisa se preocupar. Então, entender um pouco por que você deve se preocupar com a temperatura? A temperatura é um negócio muito sério. E esse tema do nosso treinamento de hoje, né? O binômio tempo e temperatura são os dois fatores mais importantes que a gente tem para evitar doenças transmitidas por alimentos. É isso mesmo que você ouviu. É o fator mais importante que a gente tem. É o tempo que esse alimento vai ficar em exposição e a temperatura que ele está, que vai julgar como principais critérios para avaliar se esse alimento tem ou não risco de oferecer doenças transmitidas para o nosso cliente. Então, a gente precisa muito focar nesses dois tópicos. Eu queria muito a sua atenção nesse treinamento de hoje, que eu vou te confessar. Se você aprender na ponta da língua a importância de cuidar do tempo e da temperatura dos alimentos que você manipula, não tem nada que vai levar uma doença para o nosso cliente se você não observar isso, tá? Então, eu preciso muito que você aprenda sobre esses tópicos para que você possa evoluir cada vez mais nesse nível de manipulador que a gente precisa dentro da nossa empresa. Então, você já entendeu por que você tem que preocupar com a temperatura, né? Porque ela é um fator de risco primordial para levar contaminação para os alimentos que a gente oferece para o nosso cliente. Então, esse é o primeiro tópico, ok? Vamos lá, Carol. Então, em relação a isso que você falou, como que a gente pode fazer esse controle, né, dessa temperatura? A gente deve conhecer um chamado zona de perigo. O que é a zona de perigo? É o limite, né? É o período da temperatura ou do tempo que esse alimento que a gente vai falar pode ficar em exposição. Um tópico muito importante que a gente precisa entender é que a gente tem temperaturas diferentes para determinados alimentos. Então, produtos de confeitaria, a gente tem uma temperatura, produtos refrigerados, como carnes, derivados, a gente tem uma temperatura, os secos, a gente tem temperatura, o horti, a gente tem uma temperatura. Então, para cada característica de produto, a gente tem uma característica de temperatura recomendada. Isso não só pelo fabricante, mas também pelo tempo de validade que a gente precisa desse produto que nós estamos produzindo. Então, primeiro, a gente deve conhecer a zona de perigo. A zona de perigo é exatamente isso. Qual que é o limite, tá? Qual que é o tempo e o controle que eu preciso ter para evitar que esse alimento vai me gerar problema? Então, o crescimento de micro-organismos, ele pode ser diferente em vários tipos de alimentos. Então, é preciso que a gente mantenha esse alimento e essa temperatura num critério de segurança, tá? A gente vai mostrar aqui tabelas diferentes para que vocês possam entender temperaturas adequadas em cada uma dessas etapas que eu falei, desde o recebimento até a distribuição para o cliente, tá?
E como eu disse, o controle dessas temperaturas é a principal ferramenta que a gente tem para evitar que o nosso cliente tenha doenças transmitidas por alimentos. Então, a gente vê lá esse bolo lindo para distribuição, a gente vê uma torta, um prato de comida bem bonito lá para o nosso cliente para ser distribuído. Só que se a gente não controlar esses dois binômios, que é o tempo que esse alimento está em exposição e a temperatura que ele fica, a gente está favorecendo em 70% as chances de estar oferecendo para o nosso cliente um alimento até bonito pela apresentação, mas cheio de doenças transmitidas por alimentos. Então, esses dois fatores são primordiais para a gente evitar oferecer para o nosso cliente um alimento contaminado. Então, aqui eu vou perguntar para vocês quais são os alimentos que a gente mais deve ter cuidado para evitar o risco de doenças transmitidas por alimentos. Eu sei que você não vai conseguir me responder, ou eu não vou conseguir te ouvir agora. Mas eu sei que você pensou que todos os alimentos a gente precisa ter cuidado, né? Todos, tá? Desde o alimento que a gente vai oferecer cozido, frito, cru, todos os alimentos que a gente vai oferecer, a gente precisa ter cuidado. Não tem um alimento que eu preciso ter mais ou menos cuidado em relação a esse critério de oferecer para o nosso cliente com segurança alimentar. Então, ou seja, se você é manipulador de alimento, todos os alimentos que você manipula, a gente precisa ter cuidado. E o cuidado especialmente nesses dois fatores que eu falei, que eu tenho certeza que você já decorou, porque eu já falei umas 4 vezes. Tempo e temperatura, tá? Em relação a esses cuidados que eu disse, a gente precisa ter um cuidado em cada uma dessas etapas. E você vai entender um pouquinho onde é importante acontecer esse cuidado. Por exemplo, Carol, na etapa do recebimento, por que é importante eu controlar o tempo e a temperatura que esse alimento fica lá no momento do recebimento? Vamos colocar um negócio um pouco mais prático? Você trabalha num local onde você recebe uma mercadoria congelada. Então, você recebeu uma carne congelada. Quanto mais tempo esse alimento fica em exposição, mais a temperatura dele vai ter alteração, né? No caso, um produto congelado, por ficar muito tempo ali em exposição, que normalmente ele vai estar numa área de recebimento, temperatura ambiente, né? Na área de recebimento, ele vai estar perdendo a sua temperatura. Então, ele vai descongelando esse produto e quando eu tenho esse processo, já no recebimento, eu diminuo a qualidade do meu produto, tá? E uma das dicas, né? Um dos segredinhos que eu tenho para te contar é que quanto mais cuidados a gente tiver desde o momento do recebimento com o produto, maior a qualidade do nosso produto na hora de entregar para o nosso cliente. Então, quando eu tenho oscilações de temperatura no recebimento, no armazenamento desse produto, eu tenho uma vida útil menor do meu produto, tá? Então, por isso, a importância desse controle já no recebimento. Então eu recebi a matéria-prima congelada, eu preciso já armazenar ela imediatamente, para que eu não tenha perca desse produto. Eu recebi a matéria-prima refrigerada, então eu já preciso armazená-la imediatamente, para que eu não tenha a diminuição da qualidade desse produto. Do mesmo jeito, a temperatura dos alimentos secos também precisam ser armazenados e o cuidado no armazenamento também é muito importante. Então, o cuidado no recebimento já é, primeiro, porque é o recebimento que determina o prazo de validade do nosso produto, sabendo se a gente recebeu ele congelado, ele pode durar tantos dias, se a gente recebeu ele refrigerado, ele pode durar tantos dias. Então, dependendo da temperatura que eu recebo a minha mercadoria, a legislação, quem fala isso não é a Carol, tá? Quem fala isso é a legislação de manipulação de alimentos. Inclusive, vou trazer aqui para vocês, daqui a pouco, uma tabelinha da RDC 216, que é a legislação que mais traz para a gente esses cuidados. Inclusive, a CVS 5 também fala sobre isso. Para que vocês possam conhecer a informação, que não é nada do que a Carol criou, não é nada do que a Lidernut criou. É algo que a gente traz para vocês de informação com base na legislação. E o nosso papel é seguir, cumprir isso para oferecer um alimento seguro para o nosso cliente. Então, lá no recebimento, dependendo da temperatura que esse alimento chega, a gente pode armazenar ele por 20 dias, 30 dias, 60, 90 dias, tudo vai depender da temperatura que esse alimento chegou para a gente. Então, tá vendo o quanto é importante a gente ter controle da temperatura desse alimento já no recebimento?
Depois que a gente recebeu, não diminui a importância desse cuidado em relação ao tempo e temperatura. O armazenamento também precisa seguir os mesmos critérios. Eu preciso observar qual é a temperatura desse alimento para saber como ele deve ser armazenado. Se é congelado, eu vou congelar. Se é refrigerado, eu vou refrigerar. E se é temperatura ambiente, eu vou deixar ele no estoque de temperatura ambiente. Mas eu preciso também ter esse cuidado no armazenamento. Da mesma forma, no momento do pré-preparo. O principal cuidado do pré-preparo e o que poucos estabelecimentos cuidam é o descongelamento, né? O descongelamento é dentro do binômio tempo e temperatura. Quanto tempo que esse alimento fica fora da temperatura adequada e o quanto essa temperatura pode comprometer a qualidade desse alimento, tá? Então, no pré-preparo, esse processo de descongelamento é um processo que a gente sempre precisa estar vigilante. Porque se esse alimento passa da temperatura ideal, a gente diminui o tempo de validade dele, tá? E a gente gera muito mais riscos para o nosso cliente, deixando esse alimento fora da temperatura adequada, que lá os micro-organismos vão amar se multiplicar. E a gente sabe que lá nas nossas primeiras aulinhas, né, de manipulação, a gente entendeu que o micro-organismo ama alimento, água e a temperatura adequada para ele. E o produto, principalmente no descongelamento, tem tudo isso. Tem água em abundância, tem a temperatura inadequada, se caso você deixar, e tem o alimento que está lá presente para ele. Então, o risco dele se multiplicar é muito grande, tá? Então, cuidado no pré-preparo, principalmente em relação a descongelamento de alimentos. Ou também, quando você pega uma quantidade enorme de alimentos, principalmente refrigerados, e deixa lá em cima da bancada a manhã toda até você terminar o seu trabalho. Aquele alimento ali fora da temperatura tem muito mais risco de oferecer doença para o nosso cliente, tá bom? Outro cuidado também nesse momento do preparo. A temperatura é importantíssima e eu vou trazer um pedacinho aqui da legislação para que vocês possam entender, tá? E no processo de distribuição também não é diferente. Processo de distribuição, para quem não entende o que é, por exemplo, aquele restaurante do buffet que tem todos os seus alimentos dispostos ali no balcão, sejam as saladas, sejam os alimentos quentes. É um processo de distribuição. Ah, mas no local que eu trabalho aqui, Carol, a gente não tem buffet. Mas se você servir o prato montado para o seu cliente, né, você também precisa ter esse cuidado com a temperatura em distribuir isso para o seu cliente. Carol, mas eu não trabalho com refeição, eu sou aquele cliente da indústria de congelados. Da mesma forma, você precisa de ter um cuidado com a temperatura para distribuir o seu produto. Imagina só você distribuir daqui o seu produto lá para outro estado, chega lá, se você não controlar a temperatura na distribuição, seu produto não tem qualidade para ser entregue. Então, o processo de distribuição também precisa do cuidado de tempo e temperatura adequada para o produto que você está produzindo. Então, como eu disse, né, a Carol não tirou todas essas informações da cabeça, a legislação fala para a gente sobre os critérios de temperatura no momento do recebimento desses alimentos. Então, a legislação fala assim, que os alimentos congelados devem ter uma temperatura, né, de menos 12 graus, né, ou uma temperatura menor que isso, tá? Então, quando a temperatura for menor que menos 12 graus, esse produto entra na característica de produtos recebíveis como congelados. E os produtos que são refrigerados, eles podem ser recebidos nas seguintes temperaturas. E aí ela traz alguns critérios em diferentes tipos de alimentos. Por exemplo, pescados na temperatura entre 2 a 3 graus. É a temperatura ideal para recebimento dos pescados. Das carnes, entre 4 a 7 graus Celsius. E os demais produtos que forem refrigerados, tá? Leites derivados, requeijão, creme de leite, qualquer outro produto que você receber que for refrigerado, pode entrar nessa temperatura entre 4 a 10 graus Celsius. Então, esses são os critérios de temperatura para você receber suas mercadorias, tá? Sejam elas congeladas ou refrigeradas. Esses critériozinhos não precisam gravar esses números, tá? Podem ficar tranquilos que nas áreas de recebimento de cada um de vocês, a gente vai começar a colocar esses critérios para que vocês possam, de fato, observar tudo isso nesse momento, em cada uma dessas etapas de trabalho de vocês. Mas eu preciso que vocês saibam o que fazer com essa informação, tá? No armazenamento, lembra que a Carol falou que dependendo da temperatura que a gente tem o alimento, a gente tem um prazo de armazenamento diferente? Então, presta só atenção nessa tabelinha da legislação. Se o seu alimento estiver entre 0 e menos 5 graus Celsius,
você pode ter um prazo de validade dele de 10 dias. Se o seu alimento tiver entre menos 12 a menos 18, então menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, até menos 18, você pode armazenar ele por 30 dias. E se o seu produto tiver uma temperatura menos 18, menos 19, menos 20 ou superior a menos 18, você pode armazená-lo por até 90 dias, ou seja, 3 meses de validade quando você recebe e armazena um produto acima dessa temperatura de menos 18. Então, viu aí a importância de entender a temperatura em relação ao tempo de armazenamento do nosso produto? Então, quanto melhor estiver a temperatura do nosso alimento, mais tempo a gente consegue armazená-lo, tá? Por isso a importância de conhecer o tempo e a temperatura que esse alimento está aí no seu armazenamento. Vamos lá. Em relação à temperatura de armazenamento dos produtos que são refrigerados. Então, vamos pegar aqui como exemplo, a maionese ou qualquer outra mistura à base de maionese, tá? Tempo de armazenamento é que a gente possa armazenar por 2 dias numa temperatura ideal de no máximo 4 graus Celsius. Então, pode ser 1, 2, 3, até no máximo 4 graus, que normalmente é a temperatura de uma geladeira bem bacana. A gente consegue armazenar por 2 dias qualquer preparos à base de maionese. Ah, Carol, e as frutas e legumes que já foram higienizados ou que estão picados, fracionados na geladeira? Quanto tempo eu posso usar? 3 dias, numa temperatura de até 5 graus Celsius. Carol, e os ovos, né? Quanto tempo eu posso guardar os meus ovos na geladeira? Nessa temperatura de no máximo 10 graus Celsius, eu posso armazená-los por 7 dias. Esses são os prazos de validade para alguns exemplos de produtos que são guardados, armazenados como resfriados, tá? Em relação à temperatura no momento do preparo, lembra que eu falei que a legislação fala um pouquinho disso? E ela diz assim para a gente que no tratamento térmico, que é o processo de cocção, tá? A legislação chama cocção de tratamento térmico. Então, no tratamento térmico, a gente deve garantir que todas as partes do alimento lá na panela, né? Cada cantinho da panela, o meio da panela, atinge uma temperatura de no mínimo 70 graus Celsius, tá? Temperaturas inferiores a isso, a gente precisa avaliar quanto tempo esse alimento está em exposição nessa temperatura inferior, mas que, no mínimo, esse alimento possa atingir 70 graus Celsius. Então, lá na panela, na hora de estar fazendo o processo de cocção desse alimento, eu estou cozinhando esse alimento, vou olhar a temperatura dele, se tiver acima de 70 graus Celsius, é a temperatura ideal para o preparo. Então, 70, 71, 72, acima de 70 é uma temperatura ideal no momento do preparo, tá? Em relação à temperatura no cuidado, em relação ao óleo, é preciso observar para não deixar esse óleo saturar, tá bom? Temperatura máxima que pode chegar, né, que já é o risco de saturação, 180 graus. Então, tem um cuidado muito grande também nessa utilização desse óleo para evitar o risco de oxidação do óleo na manipulação desses alimentos. Cuidados de temperatura no processo de distribuição. Então, vamos pensar aqui. A legislação especifica para a gente qual que é a temperatura ideal para os alimentos que são distribuídos quentes, arroz, feijão, carnes, verduras, os alimentos quentes, e a temperatura de distribuição para os alimentos frios, saladas, sobremesas, bolos, doces, enfim, tudo que for distribuído frio, tá? Então, alimentos quentes, uma temperatura de no mínimo 60 graus, eu posso deixar esse alimento por um período de 6 horas. Então, ou seja, o meu almoço começou e eu coloquei a panela de arroz lá no buffet 11 horas. E o arroz está dando 75 graus. Então, está acima de 60. Então, se tiver acima de 60, esse alimento pode ficar em uma exposição de até 6 horas. Só que tem um detalhezinho. E isso é o tempo que a gente precisa controlar, tá? Esse alimento, ele está lá no balcão. Se o balcão não estiver funcionando bem ou se a vasilha for muito grande, esse alimento não vai conseguir manter essa temperatura por muito tempo. Então, ele vai começar a cair. Por isso, a importância da gente estar controlando o tempo que esse alimento está em exposição com a temperatura que ele está mantendo, tá? Então, esse é o tópicozinho que a gente precisa observar no processo da distribuição.
Por isso, a importância de aferir a temperatura dos alimentos mais de uma vez no processo de distribuição, tá? E se esse alimento tiver com uma temperatura abaixo de 60, então fui lá, olhei a temperatura do arroz 11 horas da manhã e deu 55. Nossa, se ele ainda vai cair, né? O tempo máximo que esse alimento pode ficar lá em exposição é de no máximo 1 hora. Então, até meio-dia, se esse alimento 11 horas deu essa temperatura, até meio-dia esse alimento já tem que ter saído todo. Ou eu preciso levar ele lá para dentro da cozinha, aquecer esse arroz novamente e voltar com ele para a distribuição, tá? O cuidado de descobrir a temperatura dos alimentos, se está errado ou se está certo, dentro da recomendação da legislação, não é para a gente simplesmente descartar o alimento, é para que a gente possa saber qual a medida eu tenho que fazer. Se a temperatura está quente, né, do alimento quente, e ela está dando abaixo do recomendado, vamos levar esse alimento para dentro da cozinha para ele aquecer, para que eu possa continuar distribuindo esse alimento. Da mesma forma, quando são os alimentos frios. Se eu tenho uma salada que tem que ser distribuída até 10 graus Celsius, eu preciso cuidar dos meus processos dentro da cozinha para que essa salada possa ser distribuída fria de verdade, que é até 10 graus Celsius, que ela pode ficar no balcão até 4 horas de distribuição. Então, eu vou cuidar e não vou cozinhar minha beterraba hoje de manhã para poder dividir, colocar no meu balcão hoje de manhã. Já que a beterraba é um alimento que demora a cozinhar e se eu for cozinhar ela para servir no almoço, ela vai estar quente, eu preciso cozinhar a beterraba, então, um dia antes, para que ela possa esfriar, refrigerar e no outro dia eu servir a beterraba geladinha. Então, a gente precisa desses cuidados para poder oferecer esse alimento seguro para o nosso cliente. Porque senão, ao invés de a gente estar oferecendo saúde, a gente está oferecendo doença. E a gente já falou isso lá atrás nos nossos treinamentos. Eu tenho certeza que, como manipulador, você não quer oferecer doença para o seu cliente. Você quer oferecer saúde. Até porque, com saúde, ele vai voltar no seu estabelecimento e a gente vai continuar tendo um cliente satisfeito. Então, esse é um do tópico mais importante que eu preciso do entendimento, da temperatura na distribuição, porque é onde as pessoas menos observam, é a temperatura na distribuição, tá? E o cuidado com isso é primordial para que a gente possa evitar as doenças transmitidas por alimentos. Carol, outra dúvida que eu tenho. Qual que é o termômetro que a gente deve usar para aferir a temperatura dos alimentos? A gente tem tanto esse termômetrozinho do espeto, né, que ele penetra no alimento, como o termômetro do laser, né, que a gente só aperta lá e ele é bem mais fácil. Qual dos dois termômetros eu devo usar, Carol? É o seguinte, o termômetro do espeto, ele é mais indicado para a aferição da temperatura dos alimentos, porque ele consegue, de fato, penetrar no alimento e verificar a temperatura interna do alimento, tá? O detalhe é que esse termômetro do espeto, para ir fazendo a aferição de um alimento para o outro, eu preciso sempre higienizar essa haste dele, passar um álcool 70% para ir colocar no outro alimento. Eu não posso tirar do feijão e já colocar no arroz, da carne, né? Então, eu preciso sempre, a cada troca de alimento, fazer a higienização do termômetro. E eu preciso aguardar um pouquinho. Eu coloco o termômetro lá, ele demora alguns segundinhos para me falar a temperatura correta que esse alimento está. Então, até ele chegar na temperatura, ele leva um tempo. Já o termômetro do laser, né, infravermelho, eu não tenho esse problema. É só apontar para o alimento e esperar pequenos segundinhos que ele já me dá a temperatura do alimento. Só que ele me dá uma temperatura superficial, porque o laser só pega na superfície. Então, é um termômetro indicado, tá? Mas se caso você quiser fazer uma validação de fato do alimento, o mais indicado é o termômetro de espeto, porque ele pega a temperatura interna do alimento, ok? Esse termômetro que a gente utiliza do infravermelho, ele é indicado também para fazer a aferição dos equipamentos, tá bom? Então, como eu disse, né, o de espeto é ideal para avaliar a temperatura dos alimentos, pois a haste consegue penetrar. Entre um alimento e outro, ele precisa ser higienizado. E para essa aferição, eu preciso aguardar um minutinho para a temperatura se estabilizar. Diferente do termômetro do infravermelho, né? Ele é mais higiênico, porque ele não encosta no alimento, porém ele não favorece uma precisão dessa temperatura, tá? Ele dá uma temperatura de superfície, oferece mais praticidade e ele é mais indicado para aferir temperatura dos equipamentos. E aí, o que você achou do nosso tema de hoje? Espero que você tenha gostado, tá? Porque é um assunto que a gente precisa
muito saber, em qualquer área de manipulação que você tiver. O binômio tempo e temperatura, ele precisa ser muito bem observado. E eu te confesso, que se você souber observar o binômio tempo e temperatura, a gente vai ter muito mais sucesso com o nosso cliente e com o produto que a gente trabalha, tá bom? Quero te agradecer pela participação. Vai ficar aí o link da avaliação para você realizar e espero que você tire nota 10 nessa avaliação, porque eu tenho certeza que você vai se tornar cada dia mais um manipulador de alimentos nota 12, tá bom? Muito obrigada pela participação.